E aí, galera? Começaram a chegar aí? Bora lá fazer isso aqui acontecer, hein? Boa noite, boa noite. Acabamos de chegar. Já já eu me apresento, já já venho conversar com vocês. Vou me falando se a luz aí tá boa. Daqui a pouco nossa maravilhosa estará aqui conosco. Muito boa noite para todo mundo. Tô aqui nervosíssima. Ai, meu Deus, vamos lá, vai ser top, vai ser mara. Pessoal, vou esperar vocês começarem a entrar aí, né? Já sei que eu tenho 25 pessoas online comigo aí. Um beijo, olá, queridinhos, lindo, Manu, Rose. Obrigada pela presença de vocês. O Lucas, Carol, tá entrando todo mundo aí. Um beijo. Para quem não me conhece, afinal, eu estou, né, dentro do Instagram da minha faculdade, da faculdade que, enfim, eu tenho muito orgulho de falar que eu formei dentro dela, né? Vlog do Macarrão, Noemi, Tamires, linda, Jair, um beijo para vocês, o Igor, lindos. Eu sou a Juliana, faço parte do quadro de professores dessa instituição que eu tenho muito orgulho de falar. Eu faço parte dos cursos, né? Dou aula nos cursos, leciono na gastronomia, leciono na publicidade, na administração, nos recursos humanos, mas hoje nós estamos aqui dentro do Instagram da Univaz para trazer um conteúdo super diferente. Enfim, Jenny, boa noite. E eu queria primeiro dizer que eu estou honradíssima de estar aqui com vocês. E olha que responsa, estando dentro, né, das instituições, porque por mais que nós estejamos dentro das nossas casas, eu estou dentro da instituição que eu trabalho. E isso é o máximo, né? A tecnologia nos unindo. Então eu queria agradecer vocês, agradecer a presença de vocês que estão conosco aí, né, pra gente falar, bater bastante papo. Vocês vão me ver olhando pro lado ali, que é o meu roteirinho, que tá ali montadinho, super no esquema. E vocês estão... Quem não me conhece, como eu falei, eu sou a professora Juliana, eu tô aqui hoje para fazer uma live aula com vocês. Hoje nossa convidada especialíssima que vai estar aqui conosco, a maravilhosa Mônica Salgado. Daqui a pouco a Mônica sobe aí, eu não vi se ela entrou ainda, já já ela entra aí. Oi, boa noite, Marcela. E aí eu queria agradecer vocês de estarem conosco, vai ser o máximo, Andressa Prates. E máximo estar aqui com vocês, nervosíssima, mas felicíssima também de trazer um conteúdo tão bacana, tão diferente, né? E aí eu tô aqui agradecendo todo mundo, né? Já falei um pouquinho da nossa convidada. Menina, você já tá aí, maravilhosa! Lindíssima, Mônica Salgado já está aqui conosco. E eu queria aproveitar, antes de chamar a Moni, né? Que para vocês, Mônica Salgado. Agora eu já tô íntima dela, eu já chamo ela de Moni. Moni maravilhosa, né? Para apresentar a vocês o nosso Instagram, né, @univaz_oficial, que é o da nossa instituição, da nossa universidade do Vale do Sapucaí, de Pouso Alegre. Então a galera que tiver vindo aí com a Mônica, que daqui a pouco a Mônica entra, então vem o pessoal dela para conhecer, para interagir, enfim, estamos aqui com o maior amor do mundo para trazer essa musa, essa girl power para falar conosco. E eu queria também aproveitar e cumprimentar, né, os meus colegas de trabalho, os meus professores, lindíssima. Ana Carla tá aí conosco do Põe na Mesa Decor, maravilhosa. Gabi Ludovico, linda. E aí eu queria aproveitar e agradecer, como falar, dos nossos professores, né? E a ideia é assim, gente, o trem vem, acontece, essa brincadeira ficou sério e de repente as lives, aulas fizeram um sucesso e o pessoal, vamos trazer, vai ser legal, tá fazendo o maior sucesso. Então eu queria agradecer o nosso diretor, né, da nossa instituição, da nossa Univaz, o professor Guilherme Pincelli, que na hora que nós levamos, professor, conseguimos uma pessoa maravilhosa, a Mônica vai estar assim, assim, assado. Como que eu vou fazer a horário de aula? Ele, não, vamos trazer ela para nossa instituição. Mais que depressa, né? Comprou a ideia. O professor Jair Assis, também da publicidade, que sempre apoia as minhas loucuras. Professor, estamos aqui honrando o seu nome. A maravilhosa professora coordenadora do curso de gastronomia, Carol Brasil, que também já falou, não, os meninos da gastronomia vão estar junto, vamos lá. Edson, um beijo. Marcelo, um beijo. E não posso deixar de cumprimentar os meus também colegas de trabalho e meus amigos, né? O professor Fernando Schmidt, né? O professor Marcelo Crispim, professora Suzana
e todos os demais professores. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Vai ser um prazer estar com vocês também aí, trazendo um conteúdo desse para nós. E galera, para quem não conhece a Mônica, né? Daqui a pouco entra a invasão Mônica aqui, todo mundo, vocês vão ver que vai bombar. Um beijo, Júlio. A Mônica, ela é influencer, ela é uma influenciadora digital, fashionista de natureza, né? Repórter, ela é literalmente esposa do Afonso Nigro. Quem gostava das boy bands da minha época, né? Afinal, tem uns 36 anos de idade aí, vai lembrar dele, que é o famosão que teve. A gente vai falar sobre ele também, né, Mônica? Nós vamos falar sobre ele também, que não tem como, ele é tua referência também, né? E empreendedora, e além de tudo, ela é uma mega mãe, uma super mãe do Bernardo. Ela tem mais de 20 anos de experiência, uma carreira assim maravilhosa. Eu sigo a Mônica há muito tempo e eu conheço o trabalho dela. Ela foi diretora da revista Vogue, né? Revista editora-chefe, se eu não me engano, redatora-chefe da revista Vogue. Diretora também aqui no Brasil, super bem-sucedida, a revista Glamour. Foi ela responsável por trazer a revista e é ela que vem com todo esse conteúdo aí, enfim, trazendo. Um beijo, meus alunos lindos que estão comentando aí, lindíssimos. Van, beijo, linda. Gabi, beijo. E aí a Mônica vem, como muito bem falada até pela entrevista que eu vi dela num podcast, o Marco Tawil falou que ela virou grife. O nome da Mônica é grife. Então não tem como, essa libriana com ascendente em aquário aí chegando pra gente pra fazer uma hora maravilhosa. Mônica, vou te gritar aí agora, tá? Agora é contigo, hein? Pera lá, vamos chamar a nossa maravilhosa. E ó, vocês que estão vendo a nossa live, põe uma setinha aí pra galera, faz o pessoal participar com a gente aí do nosso conteúdo. Mônica já está sendo chamada. Não esquece de joinha. Meu Deus do céu! Ó, você está aí no vídeo. Olha, Mônica, parada pro papo bom. Você com uma garrafa, uma taça de vinho, olha eu, Mônica. Ai, amiga, você tá certíssima, eu que tô errada. Não, eu queria estar fazendo isso, mas eu falei não. Não faço, não, nossa senhora. E tô aqui bem acompanhada também, ó quem tá comigo. Ai, que gracinha, meu Deus, eu acompanho. Você tem que colocar dentro do seu Instagram um programinha só pra elas, fazer um quadro só pra elas. Ai, eu sou elas são sucesso. Faça um do Bernardo e um delas. Eu sou muito apegada. E essa aqui, a caçulinha, ela é muito grudada comigo. Então eu faço as lives, estou trabalhando aqui no escritório. Ela fica em cima da mesa comigo. E ela fica quietinha? Ela fica em cima da mesa quietinha, só sai quando eu saio. É uma coisinha. Isso é uma coisa com a minha mãe. Tô aqui, tia, tô aqui, ó. Que delícia, que delícia. Tia. Deixa ela aí que vai ser um prazer. Afinal, eu sou uma protetora dos animais, amo eles. Então você sabe que aqui tá em casa, Mônica. Primeiro, antes de tudo. Eu tô aqui nervosíssima, meu Deus, eu vou entrevistar uma jornalista famosíssima. Eu tô assim. Imagina, Ju, que isso? Eu tô no topo. Colegas. Somos colegas. Ninguém tá me suportando. Ninguém está me suportando neste momento. Imagina. Peraí que eu botei um filtro aqui que tá bizarro. Peraí, que ficou bem feito. Eu também tô tentando acertar um, mas tem hora que eu não acerto. Mas tá tudo certo. certo. Normalmente eu ponho esse daqui, mas eu sempre me acho muito branca. Eu ponho esse daqui que ele é o mais... Ele dá uma iluminada, mas aí eu também não tô gostando. Deixa eu ver se a Marcela Tranquese tá bom. Lindíssima. Bom, vamos no Marcela Tranquese, tá? Mas eu queria primeiro, antes de tudo, te agradecer, simplesmente. Eu só tenho que te agradecer. Ter uma mulher desse nível na nossa instituição, falando com os nossos alunos, falando com a nossa comunidade, né? Afinal, Pouso Alegre é a segunda cidade de Minas Gerais em PIB, né? O segundo maior PIB de Minas Gerais. Então, é uma cidade bacanuda. Então, a gente está, assim, orgulhosíssimo de ter você com a gente. Você vem para enriquecer, literalmente, as nossas aulas, lives, porque realmente é isso. A ideia foi uma brincadeira que começou a dar certo. Então, assim, eu tô felicíssima de ter você com a gente. Obrigada. Eu sei que o seu tempo vale ouro. Eu sei como é que é a sua vida. Eu te acompanho. Hora você tá ali, hora você tá ali, hora você tá não sei o que lá. Enfim, cada hora morro de Agora eu tô mais quietinha, né? Como todos nós, né, Ju? Agora eu tô mais quietinha, enclausurada em casa. Tô aqui na minha quarentena. Tá todo mundo falando, Ju, deixa eu só abrir um parênteses, que hoje eu Fica à vontade. Novela. Eu fiz uma cena na novela Totalmente Demais, que está sendo reprisada agora no horário das 7. E aí tá todo mundo falando, gente. Se alguém tiver
Será que alguém gravou e pode me mandar? Porque eu queria tanto fazer Você um quer, eu TBT. consigo isso pra você. Ah, eu fiz uma cena com a Marina Rui Barbosa e com o Fábio Assunção nessa novela. E foi tão divertido. Eu tinha uma fala só, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Eu vou, ó, já tá na missão aí para os meus alunos, do pessoal da publicidade e propaganda. Temos uma missão, encontrar esta cena de Mônica Salgado na novela. Por favor, temos essa missão, ok? Parece que acabou de passar, gente. Acabou de passar, é facílimo de tem no pegar. Play, é verdade. A Bárbara tá aqui falando. Facílimo. A gente pega de lá, joga para gravar para você. Aguenta que daqui a pouco isso sai. Obrigada. Eu tô vendo os comentários subir aí, ó. Eu não tô dando nem conta de ver os comentários, de tanto comentário. Vai ser uma loucura. Moni, primeira coisa, eu sei que você já recebeu o nosso roteiro, mas eu preciso falar. Áries com ascendente em Aquário. Não, eu sou Libra com Aquário. Libra, desculpa. Libra com ascendente em Aquário. Me conta isso. Pois é, Libra com ascendente Aquário é basicamente ar com ar, né? Os signos do elemento ar são signos muito mentais. Então, são signos muito criativos, que gostam muito de comunicação, de se relacionar com as pessoas e cujas mentes são efervescentes. A gente não para nunca de pensar, de criar, de tentar conectar coisas, ideias, pessoas. Então, eu acho que essa minha efervescência mental é uma característica muito forte em mim. Assim, eu sou realmente, a grande parte da energia do meu corpo acaba ficando por aqui mesmo, porque eu sou uma eterna insatisfeita, uma criadora voraz, eu gosto muito de me relacionar, né? São signos muito sociáveis também, não à toa, eu sou jornalista, eu gosto muito do outro, eu me interesso muito pela história do outro, eu quero saber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo, genuinamente a história do outro, contar a história do outro, é uma coisa que me dá muito tesão. Então, assim, eu acho que escolhi a profissão perfeita, né? Porque tem tudo a ver com o meu jeito de ser, com o meu jeito de encarar o mundo. Então, eu só acho que uma eterna criança curiosa. As coisas me deslumbram, as coisas sempre, por mais que eu já tenha visto 1000 vezes uma boa história, sempre me deslumbra, sempre faz meus olhos brilharem. Então, eu acho que isso faz muito parte do meu DNA. Aí, na hora de realizar, é um pouco mais complicado para mim. Por quê? Porque realizar significa você jogar teu filho pro mundo, e jogar teu filho pro mundo significa você lidar com o medo do fracasso, que é possível, é uma possibilidade. Em todos os tiros que você dá na vida, você pode fracassar. E então eu fui aprendendo com o tempo que, na verdade, o meu tesão por criar e o meu tesão menor por realizar também tinha a ver com esse medo. Porque quando você cria do tamanho que você quer, né? A mente, a fantasia, são coisas mágicas, maravilhosas. Você cria as histórias mais malucas. E aí, na hora de realizar, realmente você lida com fatores externos que você não controla, né? A aceitação do público, o quanto a sua ideia é consistente, o quanto ela é viável, o quanto ela é comercial. E aí são outros 500, né? Você não consegue controlar essa reação externa. Então, é sempre um risco. Mas eu acho que Libra com ascendente em Aquário, assim, a característica mais forte, sem dúvida nenhuma, é essa efervescência mental que sempre me levou a ser muito criativa e a viver muito no plano das ideias, muito idealizando tudo e todos. Eu idealizo muito. Foi daí que nasceu essa coisa de... Eu até citei dentro da nossa apresentação que o Mark Tawil fala que o seu nome hoje é uma grife. E eu acho que tem muito a ver com a sua característica mesmo. Eu brinquei da questão dos signos, mas realmente é uma brincadeira verdade, né? É algo que linka ali, que tem toda uma história. Que loucura! Eu acho que assim, eu tenho uma... Eu sou jornalista de formação, né? Me formei em jornalismo e depois fiz um MBA em marketing, né? Trabalhei em algumas grifes da área de marketing de moda. E foi muito interessante essa experiência e foi muito complementar a minha formação, porque me ensinou a olhar para a comunicação de maneira muito mais holística, né? Então, assim, no jornalismo, é claro que você fica muito mais focado ali na apuração, em entregar um bom texto, uma história coerente, sedutora. Isso eu amo também. Mas o marketing, ele te dá ferramentas de tornar aquilo vendável, de tornar aquilo um produto que vai impactar as pessoas, as marcas, né? Então, ele tangibiliza, digamos assim, de alguma maneira as ideias. Ele torna aquilo um produto vendável, né? Palpável. Então, quando voltei para o jornalismo, depois da minha experiência no marketing, eu voltei muito com esse mindset de marca,
de marca, de construir uma marca poderosa, já entendendo que o mundo da comunicação estava mudando muito, né? Quando eu entrei na Vogue em 2007, já existia um universo digital forte, né? A concorrência, entre aspas, do digital. Então, a gente já se questionava, já começava a se questionar um pouco. Olha o papel da imprensa escrita, da mídia impressa, né? Dentro dessa comunicação que era cada vez mais veloz, cada vez mais ágil, cada vez mais interativa. Então, eu vivi muito esse processo de transformação com uma cabeça que não era mais só de jornalista, que era também de uma profissional de marketing, enxergando as marcas para onde eu trabalhava como marcas mesmo. Sim. Marcas produtoras de conteúdo. E quando você é uma marca forte e com credibilidade, que conquistou seus fãs, que conquistou a sua comunidade, você consegue produzir um conteúdo interessante, seja em que plataforma for. Pode ser no impresso, pode ser no online, pode ser nas redes sociais, pode ser via evento, pode ser numa palestra que você dá. Tudo isso é geração de conteúdo. E se você tem uma marca forte, você consegue fazer um guarda-chuva que seja interessante para as marcas, né? Que seja interessante enquanto produto a ser vendido. Então, eu acho que eu apliquei isso na Vogue, mas na Glamour eu realmente consegui tirar todos esses ideais do papel e realmente colocar em prática. A Glamour, para mim, desde o dia 1, era uma marca. Ela tinha que ser uma marca forte, senão ela não sobreviveria enquanto revista num mercado já saturado e num mercado que já começava a dar sinais de desgaste. Então, para mim, era muito claro que ou a gente era uma marca forte, desejável, que tinha valores sólidos e que as leitoras podiam facilmente identificar quem a gente era, ou a gente estaria fadado ao fracasso. Então, a Glamour, na primeira edição, Ju, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Bom, primeiro que a gente lançou a revista para o mercado, isso em 2012, com um clipe da redação, né? Já pegando carona numa coisa de transformar as pessoas em marcas, né? As pessoas que antes ficavam ali escondidas numa redação, na época em que eu estudava jornalismo, você não sabia quem era quem. Você sabia quem era meia dúzia, que eram os colunistas, os colunistas que eram muito ali gabaritados, você conhecia. Mas quem fazia a tua revista preferida? Você não conhecia, o foco era na marca revista, na revista. Então eu, por exemplo, sou de uma geração que cresci lendo Capricho. Mas a Capricho, para mim, era Capricho. Eu não sabia que era a diretora da Capricho. Para mim, ela Exatamente. era uma. Eu não me interessava por quem ela era. Mas com as redes sociais, com essa cultura dos reality shows, também começou ali no começo dos anos 2000, as pessoas passaram a ficar cada vez mais interessadas por pessoas, por histórias reais, né? Por humanizar, né? Humanizar as trajetórias, poder se relacionar, criar realmente uma conexão verdadeira com aquela pessoa. E a gente só consegue se conectar verdadeiramente com outro ser humano e não com uma marca, né? Então, já muito de olho nesse fenômeno das blogueiras, eu falei, pera, eu quero que a minha redação brilhe. Eu quero que as pessoas que trabalhem nessa equipe sejam conhecidas. Eu quero que a pessoa que vai consumir esse produto Glamour, ela saiba quem é aquela mulher que está falando para ela que o creme legal é o creme X. Ou que a terapia da vez é a terapia. Eu quero que as pessoas saibam quem são, quem está por trás. E isso foi. E a gente lançou a revista com um clipe da redação. Colocando ali as pessoas que faziam a revista na linha de frente. Isso pode até parecer hoje uma coisa meio déjà vu. Mas em 2012 foi extremamente inovador. Foi super criticado. Algumas pessoas acharam ridículo. Porque você também taxa muito de ridículo que você não conhece. Ou eu ia falar isso agora. Não era conhecido, não tinha essa exposição, essa explaining de hoje. Já hoje, né? O jornalista, para ele ter credibilidade, ele tinha que ser imparcial. Mas o mundo estava mudando, as pessoas queriam saber o que as blogueiras falavam em primeira pessoa, num tom mais próximo, mais informal. Então não fazia mais sentido você ter essa formalidade, essa distância tão grande, né, entre os veículos, os grandes veículos de comunicação e o seu público leitor. Isso foi distanciando os leitores dos veículos tradicionais e aproximando os leitores das redes sociais, das blogueiras que entregavam para eles uma proximidade, um ar fresco, né? uma alternativa que eles não encontravam na grande mídia. Então a gente lançou a revista assim, e aí na primeira edição a gente saiu com a Juliana Paz na capa, vestindo uma camiseta que era I Love Glamour,
né? Que nem tem I Love New York, tem I Love Glamour, e a gente lançou. E diga-se Aí, de passagem, era uma coqueluche aquela camiseta, todo mundo queria ela na olha que época. louco, a gente lançou e a gente não sabia o que ia virar. Mas já muito focada no lance de estamos construindo uma marca. Uma marca tem que ser desejada. Essa camiseta virou objeto de desejo, né? A gente depois fez um monte de coisa. A gente fez calcinha da Glamour, a gente fez batom da Glamour junto com a MAC. A gente fez um monte de produto, né? Mas a primeira edição ela já veio, acho que muito mostrando para o mercado que, olha, uma revista nascida em 2012, ela tem que se encarar como um produto e a gente vai fazer diferente. A gente vai gerar conteúdo de qualidade, sim, isso é a condição primeira, mas a gente vai florear isso também com requintes de marketing, que era uma coisa que nunca tinha sido feita no Brasil, né? Então eu tenho muito orgulho desse case. Acho que a Glamour foi um Ela case foi pioneira, literalmente, acho que em tudo que eu lembro, assim, eu lembro que quando a Glamour iniciou lá em 2012, eu assinei. Eu já assinei ela de cara. Eu lembro, assim, das redes sociais, começando aquele movimento. E aí, essa coisa da personificação, né? De humanizar, literalmente. Eu lembro disso como se fosse hoje. Sabe, que, Mônica, que você era case. Nessa época, em 2012, eu estava noiva, em 2013 casando. Eu lembro de falar de você, de como que era a tua postura. E hoje estar aqui com você é o máximo, é o máximo. Ju, que A gente está legal, fico feliz. felicíssimo. Fico Ô, feliz, Mônica, sabia? Fico feliz de ouvir isso. Assim, tem várias pessoas que fazem parte da minha história e que às vezes me procuram e falam, Moni, eu vou te mandar aqui um e-mail que você me respondeu em 2013 e que eu ia fazer uma faculdade. Eu acabei fazendo jornalismo e a minha paixão é tão legal a gente ver como às vezes uma pequena coisa que você diz ou que você responde pode tocar a vida de uma pessoa. E eu te falo super. isso sem arrogância nenhuma, porque eu também passei por isso. Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida que não têm ideia do quanto elas mudaram a minha vida. Do quanto elas me abriram portas, às vezes com uma palavra, às vezes com um elogio, às vezes com... Então, assim, essa coisa do e-mail, todo mundo, se alguém estiver aqui acompanhando a gente e tiver passado por isso, por favor, se manifestar. Mas sempre que eu faço live ou eu recebo muito e-mail, comentário nas redes sociais falando você respondeu meu e-mail, eu mandei para todo mundo, ninguém respondeu, só você respondeu. Eu sempre fui assim. Porque eu sempre mandei e-mail para todo mundo, sempre fiquei muito frustrada quando ninguém me respondia. Então, eu acho que isso dá pra ver é muito notório, você é muito acessível. Não tem preço que pague isso. Não tem pois preço. eu não consigo entender como as pessoas não são. Eu acho que hoje são mais. Mas na minha época, os jornalistas que eu admirava, os profissionais de moda que eu admirava, das redações, olha, eu mandei incansáveis e-mails. Eu não mandava só e-mail falando que sou fã da sua revista. Eu mandava e-mail com sugestão de pauta. Eu Sim. estudava a revista. Eu sugeria. As pessoas cagavam para mim. Um ou outro respondeu. Não vou te falar que ninguém respondia, não. Sim. Quem respondeu para mim e mudou a minha vida, mudou em grande parte a minha vida, foi Edson Rossi, que era redator-chefe da revista Elle. Isso em 2002, eu acho que 2002, mais ou menos. Edson respondeu meu e-mail, me deu várias pautas na Elle, eu comecei a colaborar com a Elle com muita frequência e a partir dali eu fui introduzida ali no mundo que eu fui conhecendo as pessoas, eu fui construindo meu networking. Mas o Edson é uma dessas pessoas. Depois ele foi dirigir a Contigo, a revista Contigo, que nem tem mais, né? Mas ele foi dirigir a Contigo, ele me levou para Contigo, eu fui para Contigo, fiquei poucos meses. Aí eu falei, ai, não acho que não dá. Não porque eu adorava a revista, consumia a revista durante muitos anos. Não é porque eu acho que a revista é um produto que não me agrada ou que não combina comigo de jeito nenhum. É porque só não combinou assim com a minha maneira de... Eu tinha que ser muito insistente com as pessoas para conseguir as coisas e aquilo me incomodava um pouco, porque eu sempre tenho sei lá, esse trauma de que eu estou incomodando e eu vou até um limite. E aí depois eu não conseguia. Então eu acho que eu fui uma péssima repórter, né, contigo. Mas tudo bem, eu respeito. Não foi. O respeito. Eu acho que você tinha sua personalidade. Eu acho que é muito da sua personalidade. Essa coisa do se jogar, do falar, do ser proativa, sabe? E é isso que eu acho que faz diferença. Talvez seja isso que talvez tenha mudado tanto o nosso cenário de comunicação, na publicidade, da comunicação como um todo, do marketing como um todo, porque a gente nota, o que eu noto, né? Na minha humilde opinião, que aquela coisa do mostrar ser perfeito, mostrar ser muito, acabou. A gente tá vendo isso hoje.
vivendo as blogueiras. A gente, enfim, eu sigo algumas que precisaram mudar todo o seu layout de trabalho para que elas não perdessem pessoas. Ou seja, você precisa ser você, você precisa estar lá para mostrar quem realmente, né, é você, é a sua persona e pessoa física. Gente, eu diria para vocês que não tem escapatória, porque assim, se você for pensar, a gente não tem outra alternativa não ser ser a gente mesmo, né? Assim, você não tem como escolher outra pele, outra personalidade. Uma hora vai cair, né? A máscara vai. Você mascara uma coisa aqui e ali, mas você não sustenta isso por muito tempo, porque no fundo a sua essência sempre vai falar mais alto. Que bom, né? Porque imagina se todo mundo fosse igual. A essência é o que torna a gente único, pessoal, intransferível. E aí isso faz o mundo ser rico e interessante de viver. Mas eu já tive muitas crises, assim. Eu lembro que na época da Vogue, eram outros tempos, eu entrei na Vogue em 2007. Numa época em que a Vogue era uma revista muito elitista. Era uma revista muito construída, legitimamente construída, tá? Já não vou entrar aqui no mérito da disputa de classe, não é isso. Era uma revista, e sempre foi, tá? A Vogue, historicamente, é uma revista orientada para um nicho, né? E é uma revista que tem uma receita editorial. Agora, também isso está sendo revisto, porque o mundo está transformado. Mas, ao longo dos anos, a Vogue é de 1890 e alguma coisa, sempre foi uma revista orientada para uma elite intelectual, uma elite cultural, uma elite financeira, uma elite de consumo. E assim a revista foi se mantendo em todos os países, tá? Não só no Brasil. Mas no Brasil, a revista Vogue, ela durante muitos anos, mais de 30 anos, ela foi editada pela Carta Editorial. Era uma empresa de família. Era uma empresa, os Carta, né? O sobrenome Carta é um sobrenome muito conhecido no mundo editorial nacional, porque eles também têm a Carta Capital. E é uma família de elite, assim, é uma família que sempre circulou na elite paulistana, na elite brasileira. Quando eu entrei na revista Vogue em 2007, isso ainda era uma lógica muito vigente. Assim, a equipe era formada por meninas bem-nascidas, de sobrenomes, algumas muito talentosas, porque também não acho que é porque você nasceu assim que você está fadada a viver no caminho, não é isso. Tem gente que tem muito mérito. Tem gente que tem muito mérito em todas as áreas, em todas as classes sociais, enfim. Só para ficar claro que eu não estou fazendo uma crítica. Mas, enfim, aquela era a realidade, tá? A Vogue era uma revista extremamente elitista, extremamente... Existia um padrão, vamos por assim, né? Existia um padrão ali para assim. E quando eu entrei, existia muito discurso do isso é Vogue, isso não é Vogue. Ao ponto de, assim, você tá numa primeira fila de desfile, se você aplaudia, não, isso não é Vogue. Então tinha um código bizarro ali. O código, sim, era questionável, né? A revista ser um produto, ser uma marca orientada para um público específico é legítimo, a gente está no mercado, a vida é assim. Mas existia toda uma mítica do que era Vogue, um padrão Vogue, um comportamento Vogue. E eu me sentia muito diminuída. Porque eu era uma pessoa, eu sou uma menina de classe média, tá? Nunca passei necessidade nem nada disso. Meus pais são funcionários públicos, mas eu nunca vivi num mundo de glamour. Esse mundo, para quem me levou para esse mundo foi o meu trabalho, o meu suor, não foi o meu sobrenome, nem o dinheiro da minha família. Então eu conquistei esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia extremamente outsider desse universo. Porque a sensação que eu tinha é que... Peraí, eu não tenho sobrenome, eu sou de família quatrocentona, eu não tenho grana, eu sou de família de intelectuais, eu não sou... E aquilo era uma coisa que doía, assim, em mim, de alguma maneira. Engraçado, era um buraco. Eu vivi situações, obviamente, que ajudaram a alimentar isso. Com chefias, situações hierárquicas que me alimentaram esse sentimento de inferioridade que eu tinha. Mas esse sentimento também era culpa minha. Também um buraco que eu tinha dentro de mim e que se curou. E isso foi muito maravilhoso, foi muito mágico quando eu fui para a Glamour. A Glamour era uma revista muito amigável, era uma revista muito aberta, sempre foi uma revista cheia de energia. A marca Glamour no mundo inteiro sempre carregou esses valores. Né? E aqui no Brasil não seria diferente. Claro que a gente deu a nossa cara, a gente tropicalizou o conceito da revista, a gente deu muita cor, a revista era muito vibrante, né? Então, claro que a gente construiu a história dela aqui, mas ela tinha uma personalidade lá fora já, que a gente respeitou e que eu particularmente adorei. Quando eu soube que eu seria diretora da Glamour, aquilo para mim foi uma libertação. Era o seu bebê, não era? É o meu bebê, mas mais que isso, Ju, era uma coisa assim, cara, então eu finalmente vou conseguir ser eu. Você conseguiu colocar a sua identidade ali.
Eu não preciso cruzar a perna desse jeito ou daquele jeito, ou deixar de aplaudir, ou num desfile, ou fazer isso ou aquilo. Eu não preciso mais, porque eu posso só ser eu. E aquilo para mim foi tão libertador, e foi tão... A minha história com a Glamour ela é muito visceral por causa disso, porque para mim não foi só um trabalho, foi um projeto de vida, e que pessoalmente, para mim, foi muito importante em moldar quem eu sou, em me libertar de padrões com os quais eu não concordava, né? E eu não era feliz, eu me tolhia muito. Era como se eu estivesse sempre aparando, assim, as minhas próprias... Né? Assim, sabe quando você quer crescer, você quer crescer, você quer crescer, e vem alguém e te corta, e você também se corta. Você precisava entrar naquela caixinha e ficar naquele moldezinho ali, não pode sair daquilo. Só que tem coisas que você não consegue mudar, o seu sobrenome, coisas que eram muito importantes naquela época para aquelas pessoas, eu não conseguia mudar. Então eu conseguia até certo ponto, com o meu trabalho, mostrando a minha dedicação, o meu comprometimento, mas tinha uma outra parcela importante ali do meu mérito que eu não conseguiria mudar jamais. E a Glamour me trouxe essa carta em branco, assim, essa liberdade, essa tela, né? Em branco, que eu falei assim, agora não importa de onde eu vim, importa quem eu sou e o que eu vou fazer daqui para frente. Então, por isso, acho que eu me envolvi tão visceralmente com a revista, com o título, com as pessoas, com o projeto, a ponto de realmente ter ficado assim totalmente viciada no trabalho, totalmente imersa ali naquele workaholic. Totalmente workaholic. A Lady Girl Power, uma workaholic. Fui muito workaholic. Muitos anos ali foi difícil. Eu me exigia demais ali na performance e tudo. Mas foi muito bom, eu não me arrependo. Assim, é claro que não é o mundo ideal, porque o mundo ideal é o mundo do equilíbrio, né? Onde você consegue se dedicar à tua forma física, você consegue, sei lá, ao seu autocuidado, se cuidar, fazer um exercício, se alimentar bem, ao mesmo tempo cuidar da tua família. Eu tinha um filho de 1 ano quando eu fui pra Glamour. Ele era bebezinho. Ele era pequenininho demais, o B. Então, assim, muitas coisas eu perdi. Mas, ao mesmo tempo, eu também ganhei outras. Então, assim, no mundo ideal, existe o equilíbrio. Mas no mundo real, a gente tá... Eu ia falar isso agora. Então, a minha montanha-russa, o meu momento foi aquele. Hoje, eu acho que eu vivo uma vida muito mais equilibrada. Mas eu tenho 40 anos, é outro momento. Né? Lindíssima, meu Deus. Moni, a Ana Carla, do Põe na Mesa Decor, ela perguntou para nós assim, na verdade para você. Você acha que pequenas marcas devem relacionar os seus nomes aos de seus fundadores, enfim? E as pessoas querem também saber quem está à frente da marca? Na sua opinião, você acha que é assim? Acho super que é assim. Eu acho que as pessoas querem saber até quem está por trás de grandes marcas. Né? Porque você quer dar uma cara. Você precisa se relacionar, você precisa vislumbrar quem é aquela pessoa, quais são aqueles valores. E acho que hoje em dia, cada vez mais, e principalmente com as novas gerações que estão consumindo cada vez mais, que é a geração Z, por exemplo, que é essa geração de 20 e poucos anos, é uma geração que vem com um chip muito forte de valores que vão muito além do produto a ser consumido. Né? Então, essas pessoas precisam saber que marca é essa, que valores que ela apoia, que causas ela suporta, quais são os métodos de produção, são limpos, não são limpos, quais as causas humanitárias. Então, assim, cada vez mais esse tipo de ecossistema, vamos dizer assim, da marca, porque tem o ponto central, o núcleo desse ecossistema é o produto que você vende. Mas você tem todo um conjunto de valores ao redor que é tão ou mais importante que o produto e cada vez mais para essas novas gerações. Então, assim, não vai ser possível fugir dessa transparência. E essa transparência passa muito por quem está por trás. Qual é o ser humano, qual é o coração pulsante, a mente criativa que dá nome para aquela, que dá voz, que faz aquela marca chegar até a gente. Né? E para as marcas pequenas, eu acho que isso é um grande trunfo, inclusive. Né? Você criar uma história ali real, autêntica, porque eu acho que é isso que te diferencia da multidão de concorrentes que você vai encontrar pelo mercado. Então, assim, eu acho que aposte na personalização, na humanização da sua marca, porque em sendo a sua história autêntica, verdadeira, bem embasada, você não tem como perder. Eu acho que só pode ser positivo você colocar a sua cara ali no momento em que o mundo e as pessoas, os consumidores, querem tanto
se conectar, querem tanto consumir e se relacionar com coisas e marcas e pessoas e causas que eles acreditam e que eles apoiam. Eu falo muito com os meninos, principalmente o pessoal daqui que eu leciono marketing e estou na área de comunicação na publicidade, que nós não vamos daqui para frente vender produtos ou serviços, que nós vendemos experiência. E que essa experiência, ela precisa ser de alguma forma humanizada, ela precisa ter alguém, a referência, que eu acho que é isso que vai fazer com que as nossas empresas, até realmente nesse momento onde a gente está vivendo, de pandemia, que saco, ninguém aguenta mais esse negócio, né? Eu não aguento mais. Mas a gente precisa mostrar isso, né? Mostrar a nossa identidade. Eu acho que as marcas, elas precisam também ter essa identidade, como você muito bem falou, né? Eu acho que é isso mesmo. Fica à vontade, Moni. Não, eu acho que assim, tem uma frase que já virou super clichê, mas eu acho que ela é boa, porque ela é bem assim, ela define muito bem o que a gente vive. Que é que as marcas são pessoas e as pessoas são marcas. As marcas são pessoas que são feitas por pessoas e a gente precisa humanizar as marcas. A gente precisa dar uma cara pro cara da Apple, a gente precisa dar uma cara pro Facebook, que é uma marca. A gente precisa dar uma cara. Isso é do ser humano. A gente precisa se relacionar com gente, né? E não com coisa. A gente não consegue se relacionar de maneira aberta com coisa. E as pessoas são marcas porque a gente sabe que hoje a gente tem uma conta no Instagram e isso pode ser um trunfo muito poderoso para a gente vender o nosso produto, o nosso trabalho, a nossa ocupação, a nossa empresa, o nosso carro, ou seja, o que quer que a gente queira vender. A gente tem hoje a faca e o queijo na mão para fazer isso de maneira responsável, claro, consciente, mas de fazer isso acontecer nas redes sociais. A gente não precisa mais de intermediário, entendeu, Ju? Foi-se o tempo em que no mundo a gente precisava de intermediários para fazer as coisas acontecerem. Você precisava anunciar no canal certo, você precisava ter milhões de dinheiro, você precisava ter um sobrenome conhecido, ou você precisava ser uma atriz da Globo, ou você precisava... Você não precisa. Hoje em dia, a gente vive muito uma era de self-made men e self-made women. Pessoas que se fazem, pessoas que se constroem, que vêm do nada e que não tem ali nenhum suporte, às vezes, financeiro, ou não tem QI, não tem relação, mas que conseguem se impor pelo talento, pela criatividade, porque hoje o mundo possibilita esse tipo de ascensão, né? Mais que nunca. Isso é muito positivo para o mundo, eu acho, para as pessoas. É uma concorrência. Moni, quem que inspira uma mulher dessa? Me fala. Quem que o quê? Quem que inspira você? Quais são suas inspirações? Ah, meu Deus, quem que me inspira? Eu já sei que o Afonso tá no primeira lista, tá no top of mind. Ah, verdade. Afonso me inspira muito, assim, a gente é muito complementar. É muito legal ver vocês, a forma com que vocês lidam. É muito bonitinho. A gente é muito complementar, eu acho. A gente se complementa muito bem. A gente tem o que me falta, transborda nele, o que transborda nele me falta. Então, acho que a gente, ali na soma total, a gente acaba... Bom, é um relacionamento vencedor aí demais. Aí, tá aí. Ó, ele tá online aí, ó. Tô vendo. Vem cá, amor. Um beijo, Afonso. Sou sua fã. Ela falou que era fã. Vem cá, amor. Ele tá... É verdade, sou super fã. Boy A band. casa é grande, Eu tem que falar... comia todos os clipes na época. Verdade, real oficial. Ah, tá aqui, ó. Olha lá, peraí. Ele vai dar um oi. Que honra, meu Deus! Tudo que bom? lindo! Um beijo, obrigada por você ter cedido uma horinha da sua esposa com essa agenda maluca que eu sei que essa mulher tem. Mesmo em época de pandemia, eu sei como é que é a vida. É muito bom, viu, Ju? Porque a gente tá o dia inteiro grudado. Eu me tranco aqui no escritório e falo, agora eu vou entrar em live. Ele deve achar muito bom. Meu nome aí, o que vocês estão aprontando? Nós só estamos aprendendo, essa mulher maravilhosa falando com a gente sobre plataforma, sobre as redes sociais dela, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas principalmente sobre essa transformação na vida dela como profissional, né? Eu mulher também, então a gente sabe que nós passamos maus e bons bocados aí para ganhar o nosso mercado de trabalho. Então, ter uma mulher dessa na nossa instituição é só honra. Afonso aumentou a audiência, acho bom de deixar ele aqui. Aumentou. Também... Mas gente inteligente, talentosa, acaba se virando até na quarentena, viu? Fica tranquila. É verdade, Afonso, é verdade, viu? Muito obrigada. Olha aqui, ô Moni, realmente ele aumentou a nossa audiência, viu? Aumentou, eu acho que a gente vai pegar, Ju. Acho que é mais interessante ele pegar o violão do que a gente continuar falando. Olha quem aumentou aqui, ó. Essa daí
Já é nossa, viu? Já é nossa, Afonso. Um Ô, beijo. Mônica, beijo, querido! Aí eu tava vendo a sua live com a Lilian Patti, né? E eu vi que em um momento da live com ela, você fala a questão da moda, da paixão por outras histórias. Não só pela moda, né? Pelo mundo da moda, mas me fala, como que foi essa questão para você, dessa paixão por outras histórias? Como nasceu isso? Então, eu nunca me formei em moda. Assim, eu fiz vários cursos livres de moda, inclusive um com a Lilian, que eu citei na live. Eu conheci a Lilian porque eu fui fazer um curso com ela numa faculdade, numa universidade aqui de São Paulo. E eu conheci a Lilian e ela me chamou para trabalhar como assistente dela no São Paulo Fashion Week, que aconteceria em breve. Foi em 2001, eu acho. E estava recém-formada. E para mim, imagina, colaborar com a Lilian no Estadão, para mim aquilo foi o Meu auge do Jesus! auge do auge. Foi muito, muito maravilhoso. Mas eu conheci a Lilian assim. Então, sempre que as pessoas às vezes me falam, me dá uma dica, eu sou totalmente de fora do mercado, como é que eu chego nesse mercado? Eu também era, eu não tinha amigos fashionistas, eu não tinha, eu não era desse universo. Meus pais, a minha mãe é professora, o meu pai é militar, a minha irmã é professora. Eu não tenho gente na minha família que circula no grande mundo ali, do glamuroso. Então, assim, eu fui muito atrás das minhas oportunidades. Por isso que eu não aceito esse tipo de desculpa, porque eu vivi isso e isso nunca me calou, isso nunca me fez desistir. É claro que existem fatores, é claro que existe sorte, é claro que existe estar no lugar certo. Claro. Existem milhões de coisas, ó, cada trajetória é uma trajetória. Mas eu fui atrás e eu fiz esse curso com a Lilian. E a Lilian gostou da minha performance no curso e me chamou para fazer o São Paulo Fashion Week com ela, cobrindo pelo Estadão, que para mim foi uma super conquista. E aí, a partir daí, você estando no São Paulo Fashion Week, você começa a conhecer. Porque naquela época, gente, São Paulo Fashion Week realmente só ia quem tinha. Não é que nem era pouco tempo atrás, que acabava que todo mundo conseguia ir e tal. Naquela época era muito mais restrito, né? Então eu fiquei me sentindo muito especial de estar ali participando daquilo, participando de todos os bastidores. Eu cheguei a entrar em todos os backstage. Numa época em que aquilo, para uma menina de 20 e poucos anos, era tudo, né? E aí eu comecei meio fazendo moda. Eu sempre quis trabalhar com moda, eu sempre gostei de moda. Porém, eu sempre soube que meu interesse maior, a minha grande paixão na vida era escrever, era me comunicar. Escrever, para mim, sempre foi uma grande paixão, né? Acho que o vídeo veio depois. Eu entrei na faculdade pensando em escrever, no tanto que eu gostava de escrever, eu gostava de gramática. Minha mãe é professora de português, eu sempre fui super a CDF, assim, das humanas, né? Porque das exatas eu passava, mas assim, a duras penas. Mas eu sempre fui muito CDF, muito estudiosa, né? Então, assim, eu na redação, português, eu sempre levei muito a sério as regras gramaticais, eu sempre estudei muito. Então, eu sempre soube que eu queria escrever. E aí, e também sempre gostei de moda. E aí eu fui. A gente entra na faculdade com uma ideia, e aí, de repente, o mundo vai te levando por caminhos que às vezes você planeja, às vezes não, às vezes as coisas te surpreendem. E aí acabou que eu acabei mais perto do comportamento, né, feminino do que da moda em si. Né? Então, por mais que na Vogue eu tenha trabalhado basicamente com moda, meus olhos sempre brilharam quando o assunto foi comportamento, muito mais do que moda. Eu sempre gostei de escrever sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre tendência de comportamento. Então, assim, as coisas que realmente me fazem, me deixam mais interessada, mais brilhante, assim, animada, são essas coisas que envolvem questões de comportamento, né? Então, mais uma vez, a Glamour foi perfeita para mim, porque a Glamour era uma revista feminina, ela tinha moda era um pilar importante da Glamour, mas não era como era na Vogue, né? A Glamour, ela dava a chance da gente falar de assuntos diversos. E eu nunca consegui, Ju, pro bem ou pro mal, me colocar nessa caixinha que a gente falou. Eu nunca consegui. Então, por mais que eu quisesse ser uma jornalista de moda, eu nunca achei que aquilo me bastava. Ou eu quisesse ser só uma jornalista, só escrever. Aquilo não me bastava. Logo no começo da Glamour, eu já comecei a fazer vídeo, já entendi que aquilo me divertia, me fazia me soltar, me dava prazer. Então, assim, hoje, se você pegar o meu leque de atuação, ele é muito amplo, como ele foi ao longo da minha carreira, né? Eu trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em marca, com marketing, trabalhei em assessoria de comunicação, trabalhei em TV. Então, eu fiz muita coisa na minha vida. Então, não conseguiria jamais ser feliz, de repente, sim.
afunilando muito. Não. Eu acho Isso, você muito, isso é eu acho você problema, muito né, plural. Isso é um Acho problema. uma profissional muito plural. Diga-se de passagem, vamos fazer uma propaganda. A Mônica tem um talk com Mônica, um podcast maravilhoso. Eu queria muito que vocês, meninos que estão me ouvindo, me vendo aí, vendo a nossa Musiane, né, que baixassem no seu Spotify ou nos seus aplicativos, enfim, o talk com Mônica, porque tá sensacional. Então, o Toque com Mônica também é um prazer muito grande que eu tenho, porque carreira e marketing, carreira. Gente me interessa, né? Por isso que sempre que me falam como é que eu me defino, eu falo, gente, eu gosto de gente, eu conto história de gente, pra gente, com humor, com leveza e às vezes com foco no lado B, que eu acho que tem partes da história das pessoas que são inexploradas, ou que foram relegadas às sombras durante muito tempo e que hoje em dia eu gosto de contar, eu gosto de entrar ali onde ninguém entrou, sabe? Eu gosto dessa coisa do ineditismo, claro, tanto quanto possível, mas eu gosto de abordar temas que não foram abordados. Então eu pego essas grandes executivas, personalidades. Então já falei com a presidente da Procter & Gamble no Brasil, que é a Juliana Azevedo, com a diretora-geral do Twitter, que é a Fiamma Zarif, com a CEO da Uber no Brasil, que é a Cláudia Woods. Mas assim, já falei com Sabrina Sato, já falei com muita gente interessante. E o que eu quero saber dessas mulheres é como elas chegaram lá, porque é fato que elas chegaram lá. Elas têm trajetórias de sucesso, elas nos inspiram, cada uma ali na sua área. Mas eu quero contar essas histórias pelo viés dos tropeços, do que deu errado, das merdas, dos tombos, dos nãos. Que ninguém quer falar, né? Que por sinal ninguém gosta de falar. Eu vejo poucos jornalistas, poucos não, eu vejo nenhum trabalhando essa parte. E foi aí que me chamou a atenção. Eu tenho falado só com mulheres, basicamente. Depois eu quero expandir isso um pouco, mas eu me dei essa missão de começar falando com mulheres, porque eu acho que falar... O máximo. As mulheres foram muito... Principalmente essas da nossa geração, 30, 40, 50, são mulheres que foram muito criadas e educadas, estudaram para matar, assim, para ir para o mercado, performar e serem bem-sucedidas, e também serem mães, e também se casarem. Enfim, a conta muito pesada pra gente, né? Assim, ter uma altíssima performance em todas as áreas da vida. Então, para essas mulheres se entenderem como vulneráveis, é um exercício difícil. E extrair isso dessas grandes mulheres, dessas grandes executivas, é uma coisa que me dá um prazer, assim, me dá um prazer tão grande. Eu conheço tantas histórias inspiradoras, eu me identifico tanto com tantas delas, e a gente nunca acha que esses sentimentos que às vezes a gente tem, que a gente se sente insuficiente, que a gente se sente insegura, que a gente questiona se a gente é boa, a gente acha que isso não acontece com as mulheres fodonas, isso acontece com todo mundo, gente. Isso que coisa, né? Com as mulheres que chegaram no alto, do topo da cadeia alimentar corporativa do Brasil e do mundo. Eu tenho certeza que são humanos, gente, são humanos. Então, quando eu pego uma mulher que é uma puta executiva, com MBAs vários, que comanda um time de dezenas de milhares de pessoas, como é o caso da Ju Azevedo, e ela fala para mim, Mônica, eu sou insegura, eu tenho as minhas inseguranças, eu erro, e eu fico mal com as críticas, eu não levo numa boa, ser criticada para mim é difícil. Não é que eu vou falar para você que eu sou magnânima, que, não, mas eu... Imagina, críticas construtivas. Não é assim, gente. A gente sabe que lá no nosso íntimo não é assim. As críticas machucam. Fazem a gente se questionar. É foda lidar com crítica, gente. Né? E crítica construtiva também até a página 2. Né? O que é uma crítica construtiva? Então, enfim, são assuntos muito profundos. Mas o meu toque com Mônica, que é esse podcast, que está em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, também está no site da Jovem Pan. Eu convido vocês a darem uma olhada, porque eu acho que quem gosta de carreira, quem gosta de trajetórias de sucesso, acho que nunca ouviu uma história contada sob esse viés. Assim. Acho que é interessante a gente ver onde é que as pessoas erraram também, não só onde elas acertaram, né, Ju? Porque, na verdade, faz parte do crescimento, faz parte do sucesso, não é só de vitória, não é tudo maravilhoso. A gente sabe, eu volto a dizer, ainda mais nós, mulheres, no mercado de trabalho. Não adianta. Eu falo, uma amiga minha essa semana ainda me falou assim, olha, talvez em grandes capitais
tenha diminuído, mas nós aqui, por exemplo, no mercado mineiro, sul de Minas, ainda existe aquela coisa do coronelismo, né? Eu digo assim, do machismo forte, sabe? Então, Ju, sim, a gente precisa ver. existe, e todas essas mulheres têm histórias machistas para contar. Todas essas mulheres, sem exceção, tiveram momentos em reuniões, que foram vítimas de comentários desagradáveis, às vezes não intencionais. Algumas delas entendem que é um machismo Olha, estrutural. Matheus Massafera na nossa live. Matheus tá aí. Você sabe que ele é Mateuzinho, Pouso Alegrense, né? A família dele é de Pouso Alegre. ah, que legal! Ele é daqui, o Matheus é daqui. Né? Matheus, um beijo. Obrigada. Querida, adoro muito, Matheus. Nossa, conheço de longa data, muito parceiro. E então, assim, alivia. Eu acho que, assim, de maneira geral, quando a gente ouve uma história parecida com a nossa, de alguém que sofreu sentimentos ou afetos desagradáveis como os que a gente sofre, isso nos dá um alívio tão grande. Não tem alívio maior do que você ouvir da boca de uma pessoa que você admira que ela passa pelas mesmas coisas pelas quais você passa. Então, isso é muito libertador. Então, quando a gente fala em sororidade feminina, em a mulher apoiar a mulher, é muito por isso. Assim, você pegar e falar assim, ó, eu também me sinto uma impostora. Eu também me questiono todo dia se eu sou boa o suficiente. Eu já vi estrelas de Hollywood falando isso, sabe? Eu já vi grandes executivos falando isso. Então, quer dizer, isso é uma coisa humana. E isso nos fortalece e nos liberta, eu acho. Quando você ouve e você fala, eu também, eu também, eu também. Isso tem uma carga, assim, de cura terapêutica muito grande. Mone, alguns dos nossos alunos, Andressa, Maria, um beijo, meninas, que fizeram parte, a Tamires, que me ajudou bastante até com a formulação das perguntas. Em um dos momentos, as meninas me perguntaram para solicitar a você, como que foi essa transição, né? Esse momento que as plataformas digitais chegaram para a revista. Como que foi essa dificuldade? Porque quer queira ou quer não, né? As revistas, os jornais, enfim, estão sofrendo total com essa mudança e precisaram se adaptar. Você viveu essa mudança. Como que foi isso? Cara, Ju, bem, a Glamour, como eu disse, ela foi lançada no mercado em abril de 2012 e eu saí da revista na edição de abril de 2017. Eu fiquei 5 anos, eu esperei completar 5 anos para ter vontade. Assim, na verdade, a minha saída foi negociada durante mais de 6 meses, mas foi uma coisa muito conversada, muito cuidadosa. Mas eu tinha muita convicção de que naquele momento eu já tinha vivido na grande imprensa, digamos assim, tudo o que eu tinha vontade de viver. Tudo que eu sonhei na faculdade, tudo que eu sonhei recém-formada, eu consegui realizar. Eu realmente tive carta branca para fazer muitas coisas. Eita! Esse barulhento. Eu tive carta branca para fazer muitas coisas interessantes, muitas coisas fora da caixa que a gente fez na Glamour, capas diferentes, processos. A revista Glamour era muito viva e muito interativa. Né? A leitora participava sempre das decisões, decidia a capa, quem ia ser na capa. A gente fez concurso para que a pessoa decidisse que capa. A gente fez isso uma vez com Tássia Naves. Eram 2 capas maravilhosas que a gente fotografou em Nova York. E a leitora decidia que capa que ela queria que fosse para as bancas, que fosse de fato printada. Então a gente revelava a capa antes da revista de fato ir para a gráfica. Que eram coisas muito inovadoras na época, né? Então acho que a gente fez de tudo. Chegou um momento em que eu falei assim, cara, eu acho que eu, de fato, já tô batendo com a cabeça no teto. Eu acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer. Eu acho que eu já realizei tudo. E eu via o mercado mudando na velocidade da luz. Eu via o interesse das marcas e do público diminuir mês a mês. Isso eu via acontecer, né? Caraca! Eu via que as amarras dos grandes grupos de comunicação, você fazer parte de um grupo Globo de comunicação, te obriga a certas amarras, algumas legítimas, outras questionáveis, mas que você precisa seguir. E isso te imobiliza de alguma forma. Chega uma hora que você não consegue mais criar porque você tá tipo numa camisa de força. Isso eu não posso fazer, isso eu não posso me envolver, isso eu não posso divulgar, isso eu não posso. E aí eu comecei
pela persona que eu tinha criado, né? Pela relevância das minhas redes sociais e da minha figura, enquanto diretora da Glamour, mas também enquanto mãe do Bernardo, enquanto mulher do Afonso, eu também tinha conseguido construir ali uma história minha. Eu comecei a perceber que existia um interesse do mercado por mim. E um interesse em que eu fizesse coisas, desenvolvesse projetos que me brilhavam os olhos, mas que eu não podia fazer estando ali. Caramba! Né? Por questões contratuais e tudo mais. Então, eu comecei a pesar as coisas. Falei, pera, eu sou uma pessoa que, veja, eu não tenho a vida ganha, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu salário, eu tenho os meus boletos, eu tenho filho pequeno, tinha filho pequeno, tenho ainda. Então, não é que eu era uma pessoa que podia falar, quer saber, cansei disso aqui, vambora, eu quero viver o meu sonho. Eu podia fazer de uma forma irresponsável, inconsequente. Então, eu fui sentindo a temperatura do mercado, sentindo que havia interesse do mercado por mim, sentindo que muitas pessoas iam fechar negócios na Glamour e queriam que eu estivesse à frente e que, obviamente, que legal. Nenhum valor era repassado para mim, porque eram as regras ali da empresa e algumas eu acho que são bem legítimas e eu respeito. Só que, ao mesmo tempo, eu também não podia fazer nada por fora. Então, eu achei que era o momento da gente encerrar a parceria e eu poder seguir uma carreira solo que me preenchesse mais e que me permitisse ganhar financeiramente, que me permitisse evoluir financeiramente. E aconteceu, assim, tem sido 3 anos, faz 3 anos já que eu saí. Aí, nos 2 anos anteriores, eu estava na TV Globo, estava no Video Show, tinha um quadro no Video Show, maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que época gostosa. Maravilhoso. Foi uma época maravilhosa, porque eu fazia o video show, mas eu também nunca deixei de fazer nenhuma outra coisa que eu queria fazer. O video show nunca me impediu de fazer nada. Então eu fazia também o video show e era uma delícia fazer o video show. E foi um prazer conhecer aquelas pessoas e trabalhar com aquelas pessoas. Eu fui muito feliz nesses 2 anos de video show. Então, assim, e aí nesse último ano, sem video show, mas continuo com as minhas colunas. Tenho uma coluna no Jornal do Sul, tenho minha coluna de Mensagem, que também é um veículo de trade, tenho meu podcast na PAN, tenho as minhas redes sociais. Enfim, faço de tudo um pouco, mas agora seguindo as minhas regras e fazendo as coisas do jeito que eu acredito. Eu vi que essa semana, acho que você falou sobre isso, que você acorda e a primeira coisa que você faz é checar tudo que você precisa, e-mail, redes sociais. Eu pego o celular, fico pelo menos uns 20 minutos na cama. Não sei se isso é bom, não. Mas não sei mas se de outro jeito. fazer isso. Mas eu sou uma dessas, assim. Eu durmo com o celular ligado. Às vezes, eu tenho 3 cachorros, né? Sou super cachorreira. Tenho 3 cachorrinhas. Eu tenho a Maluquinha, que vocês conheceram, que é a minha caçulinha. Eu tenho a Amelie, que é o York também, que foi minha primeira filha, que tá com 15 anos, que tá super doentinha. E a Amelie, ela tem muito probleminha, assim, ela tá com uma tosse agora crônica, ela desenvolveu uma tosse crônica que não tem cura, não tem o que fazer. Assim. Não é a idade já, né? É a idade. E a bichinha tosse demais à noite, eu não sei mais o que fazer. Tem noites que ela fica muito mal. Essa noite, por exemplo, foi uma noite que eu acordei umas 3 vezes. Aí eu venho, faço carinho, acalmo ela. Aí eu tô sem sono, aí eu pego o celular, falo, deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa. E aí eu fico nessa, que não é saudável. Super ultra conectada, uma mulher conectada. Vi também que o Bernardo adora stalkear os jogadores de futebol. Meninas, eu não sei se vocês estão vendo a gente aí, vocês têm filho na idade do Bernardo, tá com 9. O B é absolutamente viciado por futebol. Meu filho, ele é monotemático, ele só pensa, só fala sobre futebol. Se ele tá na internet, ele tá vendo futebol. Se ele tá na rua, ele tá jogando futebol. Se ele tá no quarto, ele está jogando novo videogame de futebol. Então, assim, a vida dele é essa paixão que ele tem, que é o futebol. E ele tem os grandes ídolos dele são os jogadores. Ele era obcecado pelo Cristiano Ronaldo, agora tá numa fase Gabigol. Não sei por quê. Que gracinha. O negócio quando é bom é assim, né? Tá faltando 55 segundos pra gente acabar. Moni, é um prazer ter você aqui com a gente. Quem quiser entrar em contato com você, saber mais do seu trabalho, porque eu sei que você dá palestras, suas redes sociais direto, como é que é? Tudo nas minhas redes sociais. Basicamente no Instagram, gente, que é a rede que eu concentro mais tudo, que é Mônica Salgado, @MônicaSalgado. No Instagram vocês vão encontrar todas as facetas, as mais bem-humoradas, as mais sérias,
conteúdos diversos sobre Obrigada. carreira, maternidade, casamento, tudo. Porque eu sou essa... Sou sua fã. Nossa casa tá de aberta aqui. O dia que você quiser vir comer pastel de farinha de milho, pão de queijos, mineirada, tá tudo te esperando aqui, Mônica. Chu, você foi muito gentil, muito querida comigo, muito carinhosa. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Espero vocês. Prazer é todo nosso. Você é demais. A gente